Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Marcos Muniz, da Igreja Batista Moriá, e essa é a nossa escola bíblica dominical. Antes de começar o estudo, estaremos fazendo uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale ao meu coração, ao seu coração, porque é Ele que toca nossas vidas, é Ele que abre os nossos olhos e nos faz crescer. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar nos reunindo, Pai, mesmo que virtualmente, para o estudo da Tua Palavra, Senhor Deus, que através dessa palavra o Seu Espírito Santo esteja falando a cada coração, ao meu coração, ao coração de cada um que acompanhar esse estudo, Senhor Deus, para que seja bênção para a vida de cada um, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por cada vida que está assistindo e participando deste estudo. Abençoa também cada lar, Senhor Deus, cada lar que está recebendo essa palavra, Senhor Deus, que seja um lar abençoado pela Tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém.
tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Glória a Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje. Dando sequência àquelas lições que já estamos fazendo, analisando, estudando o que a palavra nos diz sobre os relacionamentos de Jesus. Nós estaremos hoje vendo sobre Jesus e os religiosos. Jesus e os religiosos. É um tema bem amplo, mas nós não vamos lidar com esse tema na sua abrangência total. Nós vamos fazer um recorte específico que tem a ver com a vida de Jesus, aquilo que os evangelhos narram da convivência de Jesus com os religiosos. Nós não vamos falar de outras religiões, nós não vamos falar das grandes divisões do cristianismo, nós não vamos falar de denominações evangélicas específicas,
Não vamos falar de seitas, não. Nós vamos falar apenas dos relacionamentos que Jesus teve com pessoas que eram religiosas. Mas não era qualquer religioso, porque todas as pessoas que seguem uma religião podem ser chamadas de religiosos. Mas esse termo religioso, normalmente ele é usado no sentido da pessoa que pratica uma religião equivocada. Ela se preocupa mais com a religião do que com Deus. Ela está preocupada não com a essência da religião, mas com aqueles rituais, com aquelas regras e com aquela maneira de pensar específica. E como Jesus abordou isso durante a sua vida, nós estaremos vendo nessa aula de hoje. Acompanhe comigo. No capítulo 23 de Mateus, nós estaremos lendo um trecho grande do capítulo 23 e vamos lê-lo com calma, aos poucos, e você pode estar acompanhando aí esse capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 13. Olha só como que Jesus se referia, como é que ele falava com os religiosos, o recado que ele estava dando para esses religiosos. Olha só que coisa interessante, hein? Como era grave essas acusações que Jesus fazia. No capítulo 23, versículo 13, diz o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Ser chamado de hipócrita é uma coisa bem grave, né? Principalmente pessoas que estavam na liderança dos religiosos naquela época. Eram aqueles líderes que eram chamados de mestres da lei e fariseus. Jesus estava chamando eles de hipócritas. É muito pesado, uma pessoa que tem duas caras, uma pessoa que ela é uma pessoa falsa. Faz uma coisa na frente dos outros e outra atrás, outra quando está a sós. Esse é o que Jesus está falando aqui. Mas vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino diante dos céus, diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha só, Jesus está falando que eles, além de não entrar no céu, ainda estão atrapalhando as pessoas de entrar no céu. Estão atrapalhando as pessoas de seguir a verdadeira religião. A religião, o objetivo da religião é religar o homem a Deus. E esses fariseus, mestres da lei, que Jesus está falando aqui, além de não entrar, de não ter essa comunhão com Deus, eles estavam afastando as pessoas de Deus. Muito grave. Vamos na sequência aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Olha só, aquelas viúvas, aquelas viúvas que, por ser viúva, não tinham uma cobertura de governo, como a gente tem hoje, as viúvas têm pensão do governo, aquelas viúvas não tinham. Então, elas não estavam sendo ajudadas pelos fariseus e mestres da lei. Pelo contrário, eles as convenciam a fazer grandes ofertas, as convenciam a dispor dos seus bens para a sinagoga e para o templo. E aí acabavam dilapidando todo o patrimônio dessas viúvas. E é por isso que Jesus fala que
eles devoravam as viúvas e, para disfarçar, faziam longas orações nas praças, né? Eles faziam longas orações para que exatamente ter essa aparência de homens piedosos. Eles queriam ser vistos por todos como homens piedosos, e aí, por isso, eles eram considerados pessoas de confiança por essas viúvas, que acabavam confiando cegamente neles e perdendo todo o seu patrimônio, todo aqueles bens que ela tinha para poder se manter. Vamos continuar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Olha só, eles faziam um esforço muito grande para fazer discípulos, e quando conseguiam fazer um discípulo, esse discípulo ainda ficava mais perdido do que já estava, mais perdido do que eles. Eles se tornavam uma pessoa ainda mais cruel na sua expressão da religião, que era a maneira como eles achavam que estavam expressando a religião, mas estavam totalmente errados. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Olha só, eles se baseavam em detalhes muito pequenos. Você vê, se a pessoa jurasse pelo ouro do santuário, ela era obrigada a cumprir o juramento. Se ela jurasse pelo santuário, ela não era obrigada a cumprir o juramento. Olha só. Eles queriam dar um jeitinho para não cumprir aquilo que prometiam. Ou seja, eles queriam usar a religião para dar vazão ao seu mau caráter. Olha só, que muito grave, né? Vamos continuando aqui agora no versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Até nós, hoje em dia, também temos essa questão do dízimo, mas naquela época, olha como que era a situação. Aqueles homens eram tão firmes no seu dízimo, que eles até desses temperos, dos temperos, tempero não é uma coisa que vai contar com a sua plantação, a produção que você está tendo ali da sua fazenda para tirar o teu sustento. O tempero não vai contar, porque o tempero você vai usar só para o seu alimento, você não vai vender, entendeu? Então, olha só, mas aqueles homens, eles pegavam os 10% até dessas ervas que eram o tempero para poder dar como o dízimo deles. Só que eles eram tão rigorosos com isso e outras coisas mais importantes eles deixavam de lado. Coisas mais importantes acabavam ficando para trás, a justiça, a misericórdia. Eles não tinham misericórdia das pessoas. Eles não atentavam para a justiça, principalmente a justiça social e a fidelidade. Jesus fala, vocês têm que praticar, vocês têm que dar o dízimo, tudo bem, dá o dízimo, você quer dar o dízimo, mas você dá o dízimo e esquecer daquilo que é mais importante, aí está errado.
E Jesus segue aqui. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Olha só, vocês estão tirando uma coisinha minúscula, que é um mosquito, mas deixando passar algo muito grande, que é um camelo. Estão fazendo questão de coisas pequenas, muito insignificantes. E, por outro lado, aquilo que é mais importante está sendo deixado de lado. Não era assim que Jesus queria que as pessoas expressassem a sua religião. Vamos lá, vamos continuar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Olha só, não adianta nada ter uma aparência bonita se por dentro está tudo podre, né? Era assim que era o coração deles. Eles tinham uma aparência religiosa para todo mundo ver, só que por dentro o coração deles estava cheio de ganância, de cobiça, de maldade, de vontade de passar os outros para trás, e isso não refletia em nada a religião que Deus quer de nós. Jesus continua: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Depois lá no 33, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Olha só, hein? Chamando aqueles homens de serpentes, de raça de víboras. Eles se orgulhavam tanto de serem descendentes de Abraão, e Jesus está falando: não, vocês são descendentes de uma serpente, vocês são descendentes de Satanás e não de Abraão. Isso que quer dizer esse raça de víboras que Jesus os chamou. Então nós vemos a gravidade que Jesus coloca para essas atitudes daqueles homens. Homens que achavam que estavam fazendo o bem, achavam que estavam seguindo uma religião verdadeira, sendo fiéis a Deus, mas no fundo eles não tinham nenhuma transformação de vida, não tinham um amor no coração, não ajudavam as pessoas, eles não praticavam aquilo que a religião, aquilo que Deus quer de nós, que nós pratiquemos, o amor a Ele e amor ao próximo. Isso que é o mais importante, eles deixavam de lado. Olhando nas igrejas hoje em dia, nós vemos algumas pessoas que têm comportamentos parecidos com os comportamentos dos fariseus. Não existem denominações específicas que têm determinadas regras específicas que aparentam ser legalismo, né? Como a guarda de determinados dias, o uso de determinadas roupas, ter um costume tal. Então, algumas denominações, a gente olha para aquela denominação e já vê esses pontos específicos. Mas fora isso, espalhado em todas as igrejas, existem pessoas hoje que também são legalistas, que têm dificuldade em perdoar o irmão que errou, tem dificuldade de aceitar a pessoa depois que ela se reconcilia, tem dificuldade de ajudar as pessoas que estão necessitando.
Pessoas que têm um discurso vazio, se preocupam com regras, se preocupam com aparência, se preocupam em frequentar ali todos os cultos, mas na hora de amar as pessoas, aí é que você não vê o que Deus queria, que Deus quer de cada um de nós, que nós amemos uns aos outros. E isso que é o mais importante, esses que são parecidos com os fariseus hoje, que estão espalhados em todas as igrejas, eles, na hora de viver o amor, eles mostram uma aparência de religioso, mas na hora de viver o amor de Jesus, deixam a desejar, infelizmente. Esses são os fariseus de hoje em dia. Mas existem também aqueles que são parecidos com os saduceus, que é um outro extremo, que eles têm um discurso bonito, mas não têm uma vida prática de imitação de Jesus. Eles vão na igreja, estão preocupados com os rituais da igreja, mas eles vivem de qualquer jeito mesmo, eles não ligam muito para o juízo de Deus, não ligam muito para buscar a santidade, buscar um crescimento espiritual. São pessoas que realmente elas estão preocupadas mais em ter o seu conforto, viver bem, aproveitar bem dessa vida. Claro, nós temos que aproveitar do fruto do nosso trabalho, isso com certeza é uma bênção de Deus, a Bíblia fala isso. Mas nós também precisamos estar sempre prontos a ajudar as pessoas que estão necessitadas, estar sempre pronto a amar, a dar atenção, a orar pelas pessoas, a fazer tudo aquilo que estiver a nosso alcance para abençoar as vidas. Então, essas pessoas que são parecidas com os saduceus não têm essa preocupação, elas só pensam nelas mesmas e querem, essas pessoas pensam somente em si e querem usufruir todos os benefícios dessa vida terrena. Não estão preocupados, não estão nem aí com o que vai acontecer no futuro. Irmãos, Jesus, ele foi muito duro com as pessoas que tinham um discurso religioso vazio, que seguiam regras, que demonstravam uma religião, mas que não seguiam realmente a Jesus, que não faziam aquilo que o pai faz, né? O filho tem que copiar o seu pai, e é isso que essa comunhão que nós temos com Jesus, essa comunhão que nós temos com Deus, novamente, através de Jesus, é para que a nossa vida esteja cada vez mais perto de Deus e cada vez mais nós possamos mostrar Deus às pessoas, através da nossa vida diária. Então, Jesus ele foi muito duro com essas pessoas, esses ditos religiosos daquela época. Para finalizar, eu gostaria de contar uma pequena história. Um homem estava no seu horário de almoço, andando pela rua até uma lanchonete para comprar o seu almoço, e numa praça ele viu um senhor com um olhar vazio, olhando fixo, aquele olhar vazio, uma pessoa desalentada, sem nenhuma esperança. E por ele ter aquela aparência de estar morando na rua, de estar passando dificuldade, ele pensou, eu vou comprar o meu almoço, vou comprar também um almoço para esse senhor, né? E aí ele foi lá
na lanchonete do fast food, comprou lá o seu lanche, o seu almoço, né? E comprou também uma outra sacola que colocou um outro lanche, batata frita, refrigerante, para levar para esse senhor. Quando ele chegou ao lado desse senhor, ele entregou para ele essa sacola e falou que era o almoço para ele. Aquele senhor, ele arregalou os olhos, ele achou tão bonito aquilo que ele estava recebendo. Só que ele pegou aquela sacola e do lado daquele banco onde eles estavam tinha um cesto de lixo e ele jogou tudo o que estava dentro, ele jogou fora. E ficou com a sacola e ele abraçava aquela sacola vazia, ele gostava tanto daquela sacola e ele ficou muito agradecido, ele agradecia aquele homem, mas a comida mesmo ele não comia. Ele jogou fora a comida e ficou com a sacola e abraçava a sacola e gostava, beijava aquela sacola e agradecia por aquela sacola. Essa é uma pequena parábola. A gente ouve falar, né, que tem doido para tudo, né? Mas essa parábola é para ilustrar o que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia. A religião, ela é uma embalagem que ela traz aquilo que nós estamos precisando, que é o nosso alimento, que é a nossa comunhão com Deus. Aquilo que nós estamos precisando é ter comunhão com Deus, é ter crescimento espiritual. E é a religião, é a embalagem que nos traz isso. Não é a sacola que é o mais importante, é o que está lá dentro. É o que está lá dentro que vai saciar a nossa fome, vai saciar a nossa necessidade. Não adianta jogar aquilo fora e ficar com a embalagem. Não adianta jogar a comida fora e ficar com a embalagem, nós vamos continuar com fome. Só um louco faz isso. E é o que muitas pessoas estão fazendo. A religião, ela vem para nos trazer a comunhão com Deus, o nosso crescimento espiritual. E algumas pessoas preferem ficar só com a embalagem e não se preocupam com a sua comunhão com Deus, não se preocupam com o seu crescimento espiritual, não se preocupam em ter uma vida prática, com uma vida diária com Deus, que é o mais importante. Viver a cada minuto, em cada relacionamento que ela tem com outras pessoas, demonstrar que ela é um filho de Deus, demonstrar a imagem de Deus através de cada momento, cada expressão da sua vida. Isso é o mais importante. Não podemos deixar se levar pelo legalismo e nem pela vontade de aproveitar as coisas terrenas. Temos que prestar bem atenção naquilo que realmente nos vai saciar a nossa necessidade, aquilo que realmente é o que Jesus quer de nós, que nós busquemos cada vez mais comunhão com Deus, cada vez mais comunhão com os nossos irmãos. Amém? Vamos orar para estar terminando essa nossa reunião? Abaixe a sua cabeça, feche os olhos, vamos estar orando para finalizar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco nesse instante, Pai, a vida de cada um daqueles que acompanharam comigo essa aula, esse estudo, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor, para que cada dia mais nós possamos seguir a religião verdadeira, que é amar ao Pai, amar a Deus, amar as pessoas, demonstrar a cada instante essa busca da santidade, essa busca de um crescimento espiritual, que isso seja presente em nossas vidas a cada dia, Senhor. Que nós não busquemos aparência vazia, que nós não busquemos leis frias, regras frias, mas que nós busquemos
a cada dia mais amar as pessoas e amar a Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa aula e que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada vida que está nos acompanhando, Pai. Muito obrigado. Continua abençoando nossa igreja e abençoa para que em breve nós possamos voltar a nos reunir novamente, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida e nos vemos nas próximas lições da Escola Bíblica Dominical. Grande abraço. Deixando tua cura entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantar